Olá pessoal, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Nesse vídeo de hoje eu quero dizer para vocês o porquê eu não vou falar sobre o relatório final da Polícia Federal em relação à GAS, Consultoria e Tecnologia Limitada. Tá? Eu vou falar isso porque muita gente está perguntando por que o doutor não faz um vídeo. Jefferson, faz um vídeo explicando sobre o que você acha desse relatório. Porque esse relatório está circulando por várias pessoas, eu recebi, não repassei para ninguém. Lembra do vídeo eu falando sobre divulgação de conteúdo sigiloso? Tá aqui, dá uma olhadinha no vídeo de novo, tá? Mas eu quero falar sobre isso, o porquê eu não vou falar sobre este relatório. Mas antes disso, eu queria que você apertasse aí o sininho, que você seguisse as nossas redes sociais no Instagram, Jefferson Brandão Advogado, se inscrevesse no nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo importantíssimo que está mexendo com a vida de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, clientes e não clientes, que também estão interessados nesse assunto. Mas antes disso, a GAS Consultoria e Tecnologia Limitada, ela vem sofrendo esses bloqueios, os seus sócios estão sendo investigados, tá? Por uma questão de pagar muito além do que o sistema financeiro tradicional brasileiro, né? Porque o sistema financeiro tradicional, ele joga migalhas, né? E uma empresa veio com um modelo de negócios novo, tá? Eu defendo esse modelo de negócios, tá? Eu não sou advogado da GAS, eu sou cliente da GAS Consultoria e Tecnologia. Cliente, não sou advogado, tá? Eu estou aqui defendendo uma coisa que eu acredito, né? A minha opinião é em relação a isso, a minha crença num novo modelo de negócios. Eu advogo muito contra bancos, né? É a minha vida profissional. Eu tenho uma especialidade em direito tributário, né? Milito muito na área de direito tributário referente a crimes, né? É uma parte hoje, essa parte penal do direito tributário, ele está muito crescente. E nos meus estudos sobre questões de banco, né? Em relação à tabela Price. O que é a tabela Price? Não tem esse carro aí que você comprou, financiado, né? Aqueles juros de 1% ao mês, um e pouco, às vezes 2%, mas que você tem a impressão que você vai pagar 2 ou 3 carros, né? Quando chegar no final do financiamento. Então é a tabela Price. A tabela Price é utilizada para esses contratos, era muito utilizada nos financiamentos imobiliários diretos com bancos públicos, tá? Só que agora é o sistema de amortização constante que eles usam, tá? Que não é a questão aqui, tá? Se você financia, tá, um imóvel em construção e quando é entregue para você, porque antes do prazo de construção, né, antes da entrega das chaves, é pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. A partir daí, se você for ver no seu contrato, provavelmente vai ser a tabela Price, tá? Essa tabela Price que contra o consumidor onera muitos pagamentos, tá? Eu tenho esse livro aqui que eu já li umas 30 vezes. Eu estava pensando isso ontem, né? Eu estava vendo o jogo do Flamengo e eu falei assim, poxa, a tabela Price, a tabela Price, ela foi desenvolvida a pedido de uma instituição de seguros, tá? E ela foi desenvolvida por um reverendo chamado Richard Price, por isso o nome tabela Price no Brasil e no resto do mundo é tabela de juros compostos, quer dizer, juros sobre juros. Tá? Em uma passagem aqui desse livro, muito bom, tá? Alcio Manuel de Souza Figueiredo, tabela Price e capitalização de juros. No Brasil é chamada tabela Price, no resto do mundo, tabela de capitalização de juros. Tá? Eu queria ler na página 15, tá, um pequeno texto, tá, que ele
tá? O Richard Price, ele falou: um centavo de libra, dinheiro inglês, emprestado na data de nascimento de nosso Salvador, né, o ano zero, a um juro composto de 5%, juros compostos, juros sobre juros, que é a natureza jurídica da tabela Price, tá? Teria no presente ano de 1781, quer dizer, hoje seria muito mais, resultado de um montante maior do que o contido em 200 milhões de terras, todas de ouro maciço. Porém, caso ele tivesse emprestado a juros simples, ele teria, no mesmo período, totalizado não mais do que 7 shillings e 6 centavos. Isto é, 7 shillings deve ser muito pouco e 6 centavos. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma instituição poderosa daquela época pediu para se fazer uma tabela de juros compostos contra o consumidor, né? O que está havendo agora pode ser, tá, uma ideia desse plano de negócios tão importante como a criação em 1771 da tabela Price. Por que eu digo isso? Porque hoje você coloca um dinheiro neste modelo de negócios que ainda, tá, em detrimento das investigações e não das sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, estão dizendo que é um procedimento, não vou falar no tipo penal, estão dizendo que é um procedimento além, é um valor além do que é pago pelo sistema financeiro tradicional. No vídeo anterior, onde eu falo a minha opinião que este modelo de negócios não é pirâmide, eu dou exemplo daqueles centavinhos que vão caindo na sua conta, tá? Em detrimento de um valor muito maior, que é o valor pago nesse investimento em relação a cerca de 10%, tá? Digamos que este modelo de negócios fosse desenvolvido por uma grande instituição financeira, né, para capitalizar mais dinheiro para eles, porque o lucro só fica para eles, tá? Eles não vêm para a gente. Esse modelo de negócios criado, esse lucro, uma parte vem para a gente, tá? Eles ficam com lucro também, um bom lucro, como eu já expliquei no vídeo anterior, como é que funciona a conta que eu fiz do meu contrato, tá? Mas eles ficam com lucro e nós ficamos com uma boa parte, nós ficamos com a fatia do bolo e não com a migalha do bolo, né? Não existe nada mais democrático que um bolo de aniversário, onde todos, independente da idade, raça, religião, situação social, todos recebem a mesma fatia do bolo. Ao contrário das grandes instituições financeiras que apenas nos dão migalhas, tá? Então, essa tabela Price, que foi criada em 1771, em nenhum momento ela foi atacada por nenhum poder público. Não houve investigação, não houve nada. Por quê? Porque foram as grandes instituições que pediram para fazer e utilizam ela até hoje. Por isso que você paga 2 carros, 3 carros ao invés de um carro. Você leva um carro e paga 3, paga 2 carros, paga um carro e meio, que seja, mas você paga muito além do que se fosse um juro simples, né? Conforme dado nesse exemplo da tabela Price, tá? Com isso eu quero dizer que às vezes você, como Richard Price, pode ter descoberto uma fórmula que agora beneficia a população, em detrimento da tabela Price, que é utilizada contra a população. Os juros legais, o banco ele tem que ter o lucro, o problema é que ele quer ter lucro demais.
e a gente não tem lucro nenhum com as operações bancárias. Eles pegam o nosso dinheiro, ficam com o nosso dinheiro, cobram várias taxas em cima do nosso dinheiro, várias anuidades em cima do nosso dinheiro, jogam uns centavinhos de vez em quando na nossa conta e ficam com o lucro todo. Esse modelo de negócios, hoje atacados por uma investigação, tá, legítima, tá? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm o dever constitucional de um de investigar, prender, o outro investigar, acusar. O juiz tem o preceito constitucional de decidir e o advogado tem a função constitucional de defender. Eles estão fazendo o trabalho deles. Parabéns à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Juiz Federal. Não é nenhuma encheção de linguiça, porque eu não sou disso, quem me conhece sabe disso, mas eles estão fazendo o trabalho constitucional deles. Que os advogados também façam o seu. Então, a gente precisa realmente entender de que lado a gente está. Tá? Nós estamos de um lado onde estamos sendo beneficiados por uma empresa que até o dia dos bloqueios totais de conta não estavam devendo um contrato e não tinham lesado ninguém. Tá? A partir de agora, 15 de setembro, que passaram-se a haver os atrasos. Isso quer dizer, quase um mês após a prisão dos CEOs da empresa. Então, colocada essa pequena introdução, tá? Eu não vou falar do inquérito simplesmente porque o inquérito está em segredo de justiça. Tá? Esse inquérito está vinculado a um processo que está em segredo de justiça nível 1. O que é o segredo de justiça nível 1? Porque são 3 níveis. Então ele se encontra no nível 1, onde a visualização somente pelos usuários internos, pessoal do fórum, e partes do processo. Isto quer dizer, os investigados e os advogados dos investigados. Eu não sou advogado dos investigados, não sou advogado da pessoa jurídica GAS, tá? Portanto, à luz do artigo 153, parágrafo 2º, tá? Parágrafo 1º, me desculpe, tá? Conforme eu falei no vídeo sobre divulgar informações sigilosas, tá? Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em leis, contidas ou não nos sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Portanto, por isso eu não vou falar sobre o inquérito aí, respondendo a pergunta de inúmeras pessoas que me pedem para falar sobre este relatório deste inquérito. Então, volto a insistir, nós temos que ter tranquilidade, nós temos que ter calma e sabedoria neste momento tão difícil. Eu, como cliente, que sou da GAS e não sou advogado, muita gente está me perguntando, doutor, o que eu tenho que fazer? Faça o que você achar melhor, tá? O Jefferson Brandão, cliente, minha opinião, minha decisão pessoal, cada um é adulto o suficiente, tem sabedoria o suficiente para saber o que tem que ser feito, tá? Então, o Jefferson, cliente, não vai entrar com processo. O Jefferson, advogado, não vai patrocinar nenhum processo contra esta empresa, porque eu entendo que a empresa não lesou ninguém, salvo, tá? Se numa sentença penal condenatória transitada em julgados, quer dizer, primeira, segunda, terceira instância, exauriu, transitou em julgado, foi condenado, é uma outra situação. Por enquanto, princípio constitucional da não culpabilidade e ou inocência. É por aí que o advogado, no caso, na minha opinião, temos que nos nortear. Então, portanto, se você tem essa dúvida, que muita gente tem perguntado, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que você achar melhor. Tá? Se você decidir entrar na justiça, entre na justiça. Tá? Procure um profissional e entre na justiça. Se você decidir esperar, espere. Se você decidir buscar informações,
busque, porque você tem direito.